Está gostando do nosso curso? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre comunicação e cuidados paliativos, as possíveis barreiras da comunicação, quais serão as dimensões da comunicação, sobre empatia, comunicação de más notícias, conspiração do silêncio e reunião familiar. Segundo o dicionário, a comunicação é o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e ou processos convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelho tecnológico especializado, sonoro e ou visual. A comunicação em cuidados paliativos, ela é fundamental, pois o controle adequado de sintomas é impossível se nós não tivermos uma comunicação mais eficaz. A comunicação, ela é um dos pilares dos cuidados paliativos. Ela exige sensibilidade, exige empatia e exige escuta ativa. Escutar o outro, compreendendo os seus sentimentos, validando as suas emoções. A essência da boa comunicação, então, é a escuta. E embora possa ser uma habilidade inata do sujeito, a comunicação ela pode e ela deve ser treinada. O uso adequado das ferramentas, das habilidades de comunicação, ele traz uma série de vantagens. Ele facilita conhecer problemas, anseios, temores e expectativas do paciente. Ele também facilita o alívio de sintomas de modo eficaz e reforça a autonomia. Permite que a gente conheça os valores culturais, espirituais e oferecer medidas de apoio mais adequadas, mais individualizadas para cada paciente. Permite também a detecção de necessidades da própria família, dar tempo, oferecer oportunidade para muitos assuntos que estão pendentes na vida daquele paciente. E também faz com que o paciente se sinta cuidado e acompanhado até o final. Existe, infelizmente, uma série de barreiras na comunicação em saúde. Uma delas é que o profissional ele se sente responsável por manter a esperança do paciente. Então, se eu falo para o paciente uma má notícia, se eu falo da gravidade da sua doença, será que eu vou deixá-lo pior? Será que eu vou deixá-lo desesperançoso? Esse é um questionamento de muitos profissionais e na prática a gente vê que isso não acontece. Também é importante a gente reforçar que, assim, muitas vezes os profissionais, eles ignoram os próprios sentimentos e aquela doença, aquela situação de gravidade do paciente, muitas vezes traz o profissional de encontro a emoções que ele desejaria deixar guardadas, não tocar nessas emoções. Outro erro importante é quando o profissional ele fala sem pausas, ele fala o tempo todo, ele não deixa que o paciente fale, que a família fale, ele não permite que a escuta ocorra. Outra barreira é ignorar as emoções dos pacientes e familiares, muitas vezes por falta de um conhecimento de como lidar com estas emoções. E, por fim, acreditar que já sabemos das expectativas do paciente e o que ele sabe sobre o seu diagnóstico. E muitas vezes, quando a gente faz uma simples pergunta de o que o senhor sabe, o que a senhora sabe, a gente tem várias surpresas. A comunicação, ela tem duas dimensões principais, que é a dimensão verbal e a dimensão não verbal. Sendo que 7% apenas do impacto é pela comunicação verbal. 93% da nossa comunicação, ela é não verbal. É, na verdade, o que a gente não fala, mas o que a gente expressa com a nossa face, com a nossa postura, com o nosso tom de voz. Falando um pouco da dimensão verbal, a linguagem ela deve ser o mais clara possível. É de evitar termos técnicos, evitar o popular mediquês. E a gente deve dar as informações em pequenas doses, gradualmente, observar o quanto que o paciente está compreendendo, o quanto que o paciente quer saber e aguenta saber naquele momento. A equipe ela deve estar sempre alinhada, usar a mesma linguagem e não cada um estar falando uma língua diferente do outro para deixar a família e o paciente completamente confusos. É importante também sempre valorizar as informações dadas
pelo paciente e pelo familiar, pois o paciente é quem carrega a doença consigo e a família é quem está sempre ali com o paciente e não às vezes o médico que vai em um determinado momento. Evitar sermões, censuras, evitar julgamentos quando o paciente fala alguma coisa mais delicada. Sempre nós devemos usar algumas estratégias, como repetir as últimas palavras ditas pela pessoa, para estimular, aprofundar o assunto. Então, um exemplo, quando a gente está conversando com um familiar que tem uma dificuldade de expressar o que ele está sentindo, se a gente faz uma pergunta, como que o senhor se sente em relação à doença do seu pai? E ele fala, eu me sinto triste. É apenas isso? O que você pode fazer? Você pode repetir essa palavra. Triste? Como assim triste? E aí você vai conseguir um gatilho para que ele desenvolva e lhe dê mais informações. E também utilizar perguntas abertas para estimular a expressão de sentimentos e valorizar estes sentimentos identificados. E na dimensão não verbal? Então essa figura ela fala assim, repara bem no que eu não digo, né? No que eu não falo, mas no que eu demonstro com a minha linguagem não verbal. E a linguagem não verbal ela está associada a vários fatores, como o próprio ambiente. Então se você está num ambiente, em um corredor de um hospital, e você está em pé para dar uma notícia difícil a um paciente, a um familiar, é completamente diferente de você estar numa sala silenciosa, com todos sentados, com tempo para dar aquela notícia. Além disso, o nosso corpo fala, então a gente deve evitar sempre braços cruzados, posturas que mostrem algum certo desconforto. A distância também para outra pessoa e a forma como a gente se aproxima é importante. O toque, a gente tem que ter cuidado com o toque. É possível tocar o paciente? É, mas a gente tem que sentir que aquele momento é adequado para você tocar. E preferencialmente tocar no ombro, no braço, nos membros superiores, porque o toque nos membros inferiores, ele pode dar uma certa conotação de invasão, ser inadequado. Também devemos prestar muita atenção à maneira como a gente fala uma coisa, porque às vezes vão vários profissionais, eles falam mais ou menos o mesmo discurso, só que um usa um tom suave, um tom calmo, o outro usa um tom às vezes inseguro, agressivo. Isso vai fazer toda a diferença. E o silêncio, muitas vezes ele pode ser valioso. Então, quando um familiar, por exemplo, começa a chorar, tá, numa conversa difícil, então muitas vezes nós nos pegamos, profissionais de saúde, querendo falar para quê? Para atropelar aquele momento de tristeza, né? Muitas vezes, o que a gente pode fazer? A gente pode silenciar e deixar a pessoa expressar aquela emoção. Logo depois vocês vão ver que a pessoa vai se recuperar e vai retomar o que ela estava falando. Você pode oferecer um lenço, oferecer um copo d'água e deixar que a pessoa realmente expresse o que ela está sentindo. E aí a gente entra também na questão de empatia, que é fundamental no cuidado paliativo. Só que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque a empatia, ela muitas vezes ela é confundida, ela é mal interpretada. Então a empatia ela está tanto no comportamento verbal como no não verbal. Mas o que não é empatia? Empatia não é você querer sentir pelo outro. Por quê? Porque o sofrimento ele é individual. A gente não consegue sofrer o que o outro está sofrendo. A gente não consegue entender com a cabeça do outro, com a mente do outro. Então não é sentir pelo outro, mas com o outro. É tentar entender, compreender a realidade daquela pessoa e encontrar recursos daquela pessoa que faça com que ela consiga enfrentar a situação difícil. Então, se você tem um paciente que o recurso dele está na família, está no apoio da família, você tem que fazer o quê? Trazer essa família para junto. Se o recurso daquela pessoa é a religião, então você tem que incentivar que aquela pessoa sempre esteja em contato com a sua religião. E não simplesmente eu querer sentir o que o outro está sentindo. Porque aí o que acontece? A gente não consegue sentir, muitas vezes a gente se envolve demais, a gente sofre e existe o termo até chamado fadiga de empatia, que é esse profissional que ele se coloca tanto no lugar do outro que ele começa a confundir e às vezes o problema ele puxa completamente para ele. Então, o comportamento empático, em resumo, ele envolve o quê? Ouvir atentamente, permanecer
permanecer em silêncio, manter o contato com os olhos, usar meneios positivos. Então, enquanto a pessoa está falando, você balança a cabeça, mostrar que você está com atenção àquela fala. Manter braços cruzados, o corpo sempre voltado para quem fala, o uso de tom de voz suave, toques e sorrisos quando adequados. Não adianta também a gente querer ser aquele profissional engraçado, brincalhão e colocar uma brincadeira totalmente fora de contexto. E como nós devemos comunicar más notícias? Primeiro, é importante que entendamos o que é uma má notícia. A má notícia é qualquer informação que mude a visão do paciente do futuro de uma maneira negativa. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, nós todos temos expectativas em relação à nossa vida. E de uma maneira geral, o que as pessoas imaginam, né? Que elas vão nascer, vão ter uma infância feliz, vão estudar, se formar, em seguida formar uma família, ter filhos, ter sucesso profissional, ganhar dinheiro, sucesso pessoal, fazer viagens, aproveitar a vida, ter uma velhice saudável e ativa e só bem depois, lá para frente, a gente deixa a morte e até evitando pensar nessa última figura, né? Só que a doença grave e a morte, ela pode chegar em qualquer momento desse ciclo. E aí, quando ela chega antes de tudo que a gente planejou, simplesmente, isso tudo aqui deixa de existir. E a pessoa só enxerga a morte, que tanto ela refutava em falar sobre, né? E por isso é tão difícil para o profissional de saúde carrear, dar essa má notícia. Então, nós somos mensageiros de más notícias. Isso é um fato. Qualquer profissional de saúde, em algum momento, ele vai acabar dando uma notícia que vai influenciar negativamente na vida do seu paciente. E temos que ter cuidado. Por quê? Porque quando a gente leva essa má notícia, nós somos os mensageiros, né, da notícia ruim, da notícia difícil. E isso pode gerar muitas reações. Só que a gente tem que sempre lembrar que quando a família ela responde de maneira áspera, rígida, de maneira até às vezes grossa, não é contra a gente, não é pessoal, é contra a mensagem que a gente está levando. E por isso é muito importante, é um cenário muito delicado, que a gente tenha muita habilidade de comunicação nesse momento. Então, imagine você algum momento difícil que você teve na sua vida. Com certeza ele ficou marcado e envolve, você lembra das pessoas que participaram daquilo, como a má notícia foi dita. Então, se uma má notícia ela é informada de maneira delicada, de maneira sutil, porém clara, a gente lembra até de uma certa maneira positiva. Mas quando uma má notícia é dada atropelando tudo, né? Passando na frente de tudo, isso se torna imperdoável. A gente não costuma esquecer, né? Então veja a nossa responsabilidade de levar essa má notícia. E aí o Manual de Cuidados Paliativos do CRM de São Paulo, ele traz o seguinte trecho. Veja como foi dada essa má notícia. A médica me acordou às 5 horas da manhã, balançando o meu pé. O toque aí que a gente já viu, né? Logo no pé. E me disse, você não vai mais andar. E eu comecei a morrer ali. Nem acordada direito eu estava. Então isso aqui totalmente inadequado, né? Horário inadequado, local inadequado, o toque completamente inadequado, a forma taxativa como ela falou. E aí o que acontece? Isso sim vai prejudicar o paciente. Então, como que a gente não deve agir, né, como essa médica? Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou dar uma má notícia? Existe um roteiro mais ou menos estabelecido para facilitar essa comunicação. Então, o que é que esse roteiro ele fala, né? Primeiro, você deve preparar o ambiente. Então, antes da gente começar a falar, a gente tem que preparar o local. Quando a gente vai fazer uma festa, a gente prepara a nossa casa, não é? A gente prepara a mesa de lanche, as cadeiras. Quando a gente vai dar uma má notícia, a gente tem que preparar aquele ambiente.
Então, de preferência que seja uma sala ampla, silenciosa, com cadeira, sem mesa entre o médico e a família, porque a mesa, ela dá uma impressão de distanciamento, tá? Então, todo esse ambiente tem que ser preparado e a gente tem que ter tempo nesse momento. Não deixar o celular, né, ligado, tocando, também é importante. Descobrir o que o paciente sabe e o que ele deseja saber. Então, antes da gente trazer a nossa informação, a gente tem que entender o que ele já sabe da doença. Será que ele sabe de tudo? Será que ele sabe de uma parte? E será que ele quer saber? Ou será que ele prefere que um familiar saiba, um familiar tome conta da situação? Como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer uso de perguntas abertas, como o que você sabe sobre sua doença? Atentar aos sinais não verbais do paciente. Então, quando você começa a abordar sobre o tema, será que esse paciente ele cruza o braço, ele foge, ele desvia do assunto? Identificar sinais de ansiedade extrema ou sofrimento exacerbado. Então, será que naquele momento, naquele dia, eu vou conseguir falar tudo? Ou será que a gente pode falar uma parte, marcar um novo encontro para continuar? E aí sim, você vai compartilhar a informação. Quando você compartilha a informação, você pode, primeiro, a gente chama de bater na porta. Então, você pode dizer, seu João, será que eu posso lhe dar algumas informações sobre a sua doença? Você está preparando ele para a informação que vai chegar, né? E aí, usar tom de voz suave, porém firme, com um vocabulário adequado à compreensão do outro. Nada de termos técnicos, a gente tem que se policiar, tá? Quanto a isso. Fazer pausas para que o paciente tenha a oportunidade de falar também. Validar a compreensão e fazer perguntas curtas. Então, você está entendendo? Até esse ponto, você compreendeu? Acolher os sentimentos. Então, a partir do momento que você dá uma notícia difícil, uma má notícia, o paciente vai ter uma reação. Você não pode continuar ali sua fala sem validar o que ele demonstrou de sentimento. Uso do toque afetivo e proximidade física. E no final, a gente vai fazer o quê? A gente vai resumir o que foi dito e planejar o nosso segmento. Então, falar concisamente sobre os sintomas, as possibilidades de tratamento e prognóstico e verbalizar a disponibilidade de cuidado. Então, assim, lembrar que quando a gente quer dar uma má notícia, o nosso objetivo é dar a má notícia, não falar sobre tratamento, sobre remédio, sobre o futuro. Então, foco no que? No que o paciente já sabe, no que a gente tem para informar e na emoção que ele vai expressar. A gente falar sobre tratamento, sobre o segmento, tem que ser de forma resumida e compartilhar essa informação em outro momento. Existe um protocolo oficial que chama SPIKES, tá? em que cada letra vai representar uma parte dessas etapas, bem parecido com o anterior. Então, o S é o set, é preparar para o encontro. O P, perception, é perceber o que o paciente já sabe. E invitation, que é convidar para o diálogo, é aquele toquezinho que eu falei na porta. O K é do conhecimento, é transmitir realmente as informações. E de emotion, permitir que o paciente expresse e a família expresse suas emoções. E o S, que é o resumo e a organização de estratégias. Então, de uma maneira geral, a gente tem vários protocolos. O SPIKES é um deles, mas existem vários outros. E o que esses protocolos dizem? Que antes de dizer, pergunte, saiba o que o paciente já sabe, o que ele quer saber, como ele é, para a gente poder cuidar melhor dele. Tome conhecimento das emoções do paciente e lide com empatia, valide as emoções. Nunca pense assim, essa família está reclamando demais, esse paciente está reclamando demais. Que família difícil? Não, se essa família está expressando tanto descontentamento, como que eu posso ajudá-la? E não subestime o valor de ouvir e às vezes não faça nada, apenas fique por perto. Muitas vezes quando um parente ou um amigo perde um ente querido, a gente não sabe o que dizer, né? Só que muitas vezes realmente não dá para dizer nada, é só ficar perto e demonstrar apoio. E aí, gente, a gente entra num tópico delicado, mas muito comum, que é a conspiração do silêncio. O que é a conspiração do silêncio? É quando você está lá atendendo o paciente e muitas vezes a família chega antes e fala, olha, a gente não quer que fulano saiba do diagnóstico.
ele tem um câncer, mas a gente está dizendo que ele tem artrose, por exemplo, um problema no joelho, por isso que ele está com dor para caminhar. Então a família chega trazendo isso para você. Pelo amor de Deus, não conte o diagnóstico. Por quê? Porque a gente quer poupar o paciente. E muitas vezes o paciente, por sua vez, ele sabe do diagnóstico, porque ele carrega a doença, ele sente o mal-estar. Então será que ele realmente não sabe? Ele sabe, mas ele também evita falar. Para quê? Para poupar os entes queridos. E aí o que acontece? De um lado, a gente tem o paciente com seus sentimentos, com seus medos, com suas frustrações. Do outro, a família. E do outro, a equipe de saúde. Cada um no seu isolamento. Como que a gente vai realizar a comunicação dessa maneira? Impossível. Então, assim, como que a gente pode lidar com isso, com a conspiração do silêncio? Primeiro, a gente deve entender o que é que a família se motiva, o que ela não quer contar, né? E explicar que o paciente ele tem o direito de saber, ele não tem o dever. Se ele não quiser saber, ele não vai saber, mas ele tem o direito. Se ele quiser, a gente deve informar. Então, primeiro, entender a família, compreender, tentar fazer com que a família entenda a necessidade. Esse paciente ele precisa resolver muitas vezes coisas da vida dele, ter seus últimos desejos atendidos, ele precisa que a sua autonomia seja respeitada. E a gente acaba, se a gente entra nessa da conspiração do silêncio, tendo o quê? Um discurso otimista e superficial. Porque a gente não pode abordar sobre a doença em si. Então a gente vai ser superficial, vai falar um pouquinho ali por cima, né? E não vai ajudar realmente o paciente. E um dado interessante muita gente fala, mas ele não quer saber. Um estudo realizado mostrou que 90% dos pacientes desejam saber, inclusive em caso de doença grave. E aí, outro tópico importante que está relacionado com a conspiração do silêncio é a reunião familiar. O que é a reunião familiar? É um diálogo planejado entre família, paciente e equipe. Quando que a gente vai fazer uma reunião familiar? Quando aquele paciente e a família têm conflitos que estão difíceis de resolver, conflitos da equipe médica, conflitos da equipe em geral de saúde multidisciplinar, né? E ela vai permitir o quê? Esclarecer sobre diagnóstico, sobre prognóstico, trazer um melhor controle de sintomas, a resolução de conflitos entre os membros da equipe, entre paciente, entre família, estabelecer um tratamento futuro e um planejamento de cuidados. E aí, eu sugiro aqui alguns passos, né? Porque a gente chega numa casa, no nosso caso do atendimento domiciliar, como que a gente vai fazer essa reunião na prática? Tá? A gente, primeiro, é a convocação anterior. A gente detectou que existe um conflito, que a gente precisa conversar, que aquela família não está entendendo bem o diagnóstico ou qualquer outra questão. Então, a gente vai agendar. A gente vai agendar um horário que esteja a família, o paciente e alguns membros da equipe de saúde, tá? E nós vamos iniciar nos apresentando. A gente se apresenta e as pessoas da família também se apresentam, tá? E deve se tratar todo mundo pelo nome. E aí a gente começa agradecendo, porque nem todo mundo queria estar ali, porque o assunto é delicado, porque as pessoas têm outros compromissos, então sempre agradecer pela presença dos familiares. E aí a gente começa numa dinâmica que é muito interessante, porque a reunião familiar muitas vezes permite com que a gente entenda quem que é o paciente, quais que são suas culturas, valores, ocupações, hobbies, religião, relação com a família, antes da gente iniciar sobre a doença. Então, talvez a primeira pergunta que a gente deva fazer numa reunião familiar por exemplo, se o nome do paciente é João, então você chega para o familiar e pergunta assim, quem é o senhor João para você? E não qual é a doença do seu João. Tá? E aí a gente vai compreender quem é aquela pessoa, qual é a biografia daquela pessoa e a partir daí conseguir traçar um plano de cuidados muito mais individualizado. Depois disso, a gente vai abordar realmente sobre a percepção da doença, do diagnóstico, do prognóstico e primeiro que também ouvir, entender o que é que a família sabe, o que é que não sabe, validar as emoções e aí sim explicar o quadro real da saúde.
usando inclusive uma coisa que a gente já falou, que é são palavras utilizadas pela família. Você pode ali anotando alguns tópicos que eles falaram e você retoma com as próprias palavras da família. No final, fazer um resumo e traçar o planejamento de cuidados. Cada reunião, gente, vai ser de uma maneira. Aqui é uma sugestão, mas isso não é engessado, tá? E aí a gente consegue dessa maneira o quê? Uma comunicação muito mais efetiva. E por último, mas não menos importante, é muito importante isso aqui, é registrar a comunicação. Porque de nada adianta a gente chegar, falar com o paciente, passar uma hora na casa com a família e cadê no prontuário essa informação? Ela não existe. Então a gente tem que registrar, escrever o que é que aconteceu. Quando a gente passa um remédio, a gente não coloca no prontuário, olha, eu estou entrando com tal medicação para isso. Ou o fisioterapeuta vai lá e faz uma fisioterapia motora. Ele não descreve na sua evolução o que foi que ele fez? O nutricionista não descreve na sua evolução qual que é a dieta recomendada? Por que a gente também não escreve, então, como foi feita a nossa comunicação? Né? Então, assim, a gente tem que registrar com data e hora, colocando quem participou, tantos profissionais como familiares e pacientes, quais as colocações dos pacientes, do familiar, quais as angústias relatadas, a gente pode colocar até entre aspas, com as falas mesmo das pessoas, explicações da equipe, decisões tomadas e o planejamento de cuidados. Então, assim, eu queria encerrar com esse questionamento, que é de Maria Júlia Paz da Silva, atualmente considero a maior estudiosa de comunicação em cuidados paliativos, que é: a má notícia é que somos finitos, ou a má notícia é que talvez não tenhamos sido educados para viver a vida em toda a sua grandeza e beleza. Estão gostando das nossas aulas? Discuta sobre o tema com colegas, leia nossos materiais complementares. Vamos juntos fazer a diferença? A Constata Educação em Saúde está aqui para te ajudar e capacitar cada vez mais os seus profissionais. Siga-nos também nas nossas redes sociais para saber mais. Até breve!